Boa noite a todos. É com muito prazer que eu estou mais uma vez com vocês aqui no webinar do Hub da Gestão. Agradeço a presença de vocês e estarem participando desse nosso webinar e prestigiando a nossa iniciativa. O tema de hoje, a gente vai estar falando sobre a importância do bom ambiente de trabalho na empresa. É uma situação que, se a gente for lembrar, isso daí sempre foi uma coisa desejável pelos colaboradores. Mas, no entanto, com a chegada do mercado ao mercado de trabalho das gerações Y e geração Z, e ainda adicionando os impactos da pandemia, a gente passa a perceber que esse bom-estar no ambiente de trabalho ele se torna estratégico para uma melhor produtividade e engajamento dos funcionários. E juntando a tudo isso, ainda vamos estar falando um pouquinho daquilo que é a segurança psicológica. Então, esse todo vai ser tratado ao longo do nosso webinar e que, antes que o Thomas fale disso daí, eu vou pedir a vocês interajam o máximo possível, criando as perguntas que vocês acharem importantes e pertinentes, que o Thomas vai escolher, vai explicar daqui a pouco como fazer isso dentro do nosso ambiente de trabalho. Thomas, se você puder passar essas orientações agora, eu agradeço. Obrigado, Pedro. Boa noite a todos novamente. Como o Pedro explicou, né, nós estamos utilizando o webinar do Zoom, né? Então, dentro da ferramenta do Zoom, existe essa ferramenta que é Q&A, que é Questions and Answers, né? Perguntas e respostas, né? Se vocês, ao longo do webinar, vocês tiverem alguma dúvida, vocês tiverem algum insight, gostariam de perguntar diretamente para os palestrantes, por favor, utilizem essa ferramenta, né? Não utilize o bate-papo. O bate-papo é mais para um comentário geral com todos, né? Mas, assim, para uma mensagem direta para os palestrantes, utilizem esse Q&A. E também lembrando que no final deste webinar vai ter uma pesquisa de satisfação, né? Então, por favor, gostaria que todos preenchessem para que a gente possa analisar e sempre melhorar cada vez mais os nossos webinars, tá bom? Muito bem. Dando continuidade, eu não posso deixar de apresentar para vocês um slide que eu reputo da maior importância para a existência do Hub da Gestão e do seu propósito, que é a apresentação dos nossos patrocinadores e parceiros, que graças a eles a gente existe e graças a eles a gente tem as condições de sempre procurar fazer o melhor para apresentar para o nosso público-alvo, que são vocês. Então, entre os patrocinadores e parceiros, nós contamos com a Britec, que é uma fintech nacional hoje já estendida a 22 países dentro de diversos continentes, a Leveros, que é top 5 na indústria de refrigeração, tá? Na venda de refrigeradores, aí, ares condicionados, etc. A Associação dos Ex-Alunos da Getúlio Vargas, a Estúdio Fiscal, uma empresa de Porto Alegre, que trata de um apoio a aspectos fiscais para as médias empresas, a Agência M, que é uma empresa digital, de marketing digital, atuando no país todo, e a Stex, que é o desenvolvimento, uma consultoria de desenvolvimento empresarial. Então, eu agradeço a todas essas empresas, ao apoio que têm nos dado desde o início do Hub da Gestão e que, graças a elas, mais uma vez, a gente pode trazer ou procurar trazer para vocês o melhor conteúdo, a melhor informação para efeito de gestão de uma empresa. Então, a partir daí, eu vou me apresentar. O meu nome é Pedro Ivanov, eu sou um fundador do Hub da Gestão e conto com um apoio que é de 6 outras pessoas que me ajudam muito na construção de todos os temas que são importantes na camada de gestão que a gente procura atingir. Então, obrigado a essas 6 pessoas aí de coração, porque são todas pessoas voluntárias que se empenham para trazer o melhor conteúdo a todos nós. E agora eu vou falar de 2 debatedoras, que são a Inês,
e a Lúcia, e eu peço que elas façam uma breve apresentação, porque se for para falar do currículo todo delas, a gente vai ficar meia hora só para ouvir. Então, são duas feras em que tentem extrair o máximo delas, porque elas têm o conteúdo necessário para trazer isso daí para vocês, tá? Inês, começamos com você? Claro, um prazer estar aqui. Obrigada, Pedro, pelo convite à Org de Gestão. Boa noite a todos e a todas. Sou Inês Medeiros, psicóloga, fundadora da Values Move, uma consultoria que trabalha com evolução cultural e liderança por valores nas empresas e na área educacional. Pós-graduada em Psicologia Positiva e Bem-Estar. E muito grata por estar aqui com vocês hoje. Espero que seja um momento agradável e muito inspirador falarmos de ambiente de trabalho e segurança psicológica. Lúcia? Bom, boa noite a todos e a todas. Mais uma vez, é um prazer estar aqui nesse webinar, né? Já não é a minha primeira participação e faço isso com muito orgulho de participar e poder compartilhar com vocês um pouquinho do que a gente tem aprendido, né? Bom, sou psicóloga, sempre trabalhei na área de recursos humanos, principalmente no mercado financeiro, em consultoria e na área de educação também. E hoje também, como a Inês, sou fundadora de uma consultoria, né, trabalho em consultoria, também atuando com mapeamento de cultura, transformação organizacional e desenvolvimento de lideranças. Bom, vocês já perceberam que vocês estão com as pessoas certas para fazer as perguntas, certo? Então, aproveitem e abusem, porque é tudo de graça hoje, tá? Então, vamos aproveitar aí. E, Lúcia, eu não vou nem dar tempo para você respirar e participar. A primeira pergunta que eu vou fazer mais direcionada a você, tá? Que é basicamente o seguinte, tá? É só para aquecer o nosso tema. O que é um ambiente de trabalho saudável? Bom, Pedro, essa pergunta é bem difícil de responder, né? A gente podia ficar só nela a noite inteira, mas olha lá, eu vou tentar aqui. Então, assim, como você disse no início, o tema ambiente de trabalho é um tema, um aspecto que sempre esteve nas agendas, nas pautas sempre das áreas de gestão de pessoas. O que vai mudando o aspecto desse item, né, como você mesmo falou, são algumas condições do mercado. Então, a entrada de novas gerações que têm necessidades diferentes, a própria tecnologia que traz questões diferentes para a gente administrar, e a gente não pode deixar de lado a própria questão da pandemia, que transformou o nosso ambiente de trabalho, né? A gente hoje, como estamos aqui online, a gente já há alguns 4, 5 anos atrás, talvez a gente não estivesse aqui, estivesse numa sala de reunião, né? Então, falar sobre ambiente de trabalho é algo que sempre foi pauta da área de gestão de pessoas, porém é importante que a gente fale que ter um ambiente de trabalho saudável não é responsabilidade de área de RH ou de gestão de pessoas, de gente, enfim. O ambiente de trabalho numa empresa ele é responsabilidade de todos, né? É óbvio que a gente tem que desenhar algumas estratégias, pensar em algumas questões para que a gente tenha esse ambiente saudável. O que é um ambiente de trabalho saudável, na minha opinião, né? É aquele ambiente que atenda às motivações e às necessidades dos funcionários que trabalham na empresa. Então, dá para dizer assim, todas as empresas fazem a mesma coisa para ter um ambiente de trabalho saudável? Não, não tem. Tem algumas questões que a gente pode olhar, como a gente vai discutir aqui ao longo do webinar, mas não existe uma receita de bolo. Acho que alguns tópicos são importantes a gente olhar sim, porém, como cada empresa é de um segmento, tem necessidades diferentes, momentos de produtividade diferente, estão em processos de evolução cultural diferentes. A gente precisa também ter um olhar muito particular para cada uma. Mas eu acho que, assim, resumindo, né, ter um ambiente de trabalho saudável, eu acho que é aquele ambiente que é definido por uma palavrinha que se chama respeito. Um respeito que envolva escutar as pessoas, aceitar as diferenças, oferecer a oportunidade
para que esta pessoa tenha realmente as suas necessidades atendidas e se sinta feliz e satisfeita naquele ambiente de trabalho. Acho que muito resumidamente é isso que eu poderia dizer que é um ambiente saudável. Lúcia, fazendo um comentário sobre isso, você usou uma palavra que eu acho que é essencial, que é a respeito. Quando a gente pensa em respeito numa relação humana, a gente precisa entender que, trazendo isso para o lado da empresa, existe a figura do gestor, que precisa estar respeitando e colocando de uma forma clara a cultura desejada dentro da empresa, e tem o outro lado, que são os participantes, são os colaboradores, que têm que também, além de serem respeitados, a respeitar o ambiente de trabalho que elas convivem e que elas trabalham. Então, dentro disso daí, é uma via de duas mãos. Então, mas assim, a chave disso daí é a clareza, a transparência daquilo que tem por trás desse tema e, principalmente, o respeito recíproco entre as pessoas, tá? Então, obrigado aí pela tua explicação inicial. Como você disse, é um tema aí para consumir 1 hora, no mínimo, mas a gente vai ter que fatiar isso daí de uma forma diferente. E aí, dentro desse processo, a gente costuma interagir o máximo possível com os participantes, apresentando algumas pesquisas, até para que os palestrantes ou debatedores eles tenham condições de saber da intensidade que essas pessoas dão a cada uma das questões que são apresentadas. Então, aí eu vou estar chamando o Thomas para apresentar uma primeira pesquisa que tem como pergunta: sua empresa tem um ambiente de trabalho saudável? Aí existem 3 opções bem simples. Cada um de vocês, por favor, completem da forma que acharem mais pertinente, e daqui a pouco em 30 segundos, a gente vai ter uma resposta disso. Muito bem, já temos a resposta. Nossa, que maravilha! 100% disseram que tem um ambiente de trabalho saudável. Devemos cancelar o webinar ou a gente tem uma coisa importante para explorar em relação a isso? Aí eu vou deixar essa questão para que, dentro dessa avaliação, a gente faça uma pergunta, tá? Até para saber a extensão do entendimento das pessoas têm de um bom ambiente de trabalho. Eu vou fazer essa pergunta para a Inês: quais as características de um ambiente saudável de trabalho? Será que é simplesmente ter 1 hora de tomar café, alguma coisa muito específica, ou é muito mais complexo do que isso daí? Tá? Obrigada, Pedro. Acredito que é bem mais complexo do que isso, é uma conjugação de fatores, né? A Lúcia trouxe aqui muito bem a questão do respeito, da escuta, do termos o nosso espaço próprio e, ao mesmo tempo, darmos espaço a outras pessoas, mas hoje falamos muito de bem-estar, e esse bem-estar tem a ver com condições físicas, o quanto eu tenho as condições físicas necessárias para me sentir confortável, emocionais, e aí entra a questão da segurança psicológica, que vamos falar mais na frente, a questão mental, o quanto a minha atividade mental, o meu desgaste, temos falado muito de burnout desde a pandemia, o quanto eu estou me desafiando num ponto ótimo ou me cansando mentalmente no local de trabalho, e também sim a minha conexão mais espiritual, não estamos falando de questões religiosas, mas eu diria também as organizações, como diz Richard Barrett, autor de uma das metodologias que eu represento, a Barrett Family Center, ele diz: as empresas têm alma. E quando eu estou numa empresa onde aquilo que a empresa defende como propósito está alinhado com aquilo que é meu valor pessoal, o quanto eu me sinto num ambiente onde eu gosto de estar, onde eu intencionalmente me dirijo para dar o meu melhor. Então, diria que estes 4 quadrantes que todos nós seres humanos temos, quanto ao ambiente onde estamos no trabalho, condições físicas, emocionais, mentais, e esta conexão com o nosso propósito, esta necessidade humana de fazer a diferença e contribuir, estão alinhadas com as minhas necessidades pessoais.
Muito bom, Inês. Assim, só relembrando que estar bem é um direito que todos nós temos e a gente precisa lembrar que a gente precisa lutar por isso daí, tá? Então, quando a gente compartilha aquilo que nos faz bem, quando a gente compartilha aquilo que não está nos fazendo bem, a gente está dando a oportunidade para outra parte melhorar aquilo que é necessário para trazer esse bem-estar a todos. Isso vale em todas as relações, uma relação de amizade, uma relação familiar, uma relação de trabalho, e como a gente hoje em dia gasta um bom tempo do nosso tempo no trabalho, a gente tem que lutar por isso daí. Então, é muito importante que a gente leve isso daí em consideração, senão a gente sempre vai ter uma visão muito parcial do bem-estar. E bem-estar a gente tem que lutar como pessoa, como gestor ou como colaborador. Isso é uma necessidade para que a empresa seja mais reconhecida no mercado e que ela tenha maior produtividade dentro daquilo que ela se predispõe a fazer, tanto a nível de uma produção de produtos ou de serviços, tá? Então, estamos falando disso daí. E, novamente, fiquem totalmente à vontade de colocar as perguntas que vocês acharem necessárias para a gente possa abrir o máximo de discussão junto a vocês. Agora, na sequência, vem uma pergunta que eu vou estar encaminhando ainda para a Inês, tá? Que diz respeito qual a relação entre a cultura organizacional, o clima organizacional e o ambiente de trabalho saudável. Ainda está com você a bola, Inês. Opa! E que pergunta, hein, Pedro? Você hoje, a gente precisaria de uma Olha, série. eu falei que a vida não é fácil, né? A Mas vida assim, não eu está sei que vocês estão fácil. preparados para ela, então vamos lá. Vamos lá. Cultura, clima, ambiente. É como se a gente falasse de perspectivas diferentes. Imagine que a gente tem um enorme microscópio entrando no local de trabalho e pode ver em vários níveis de profundidade. Quando eu chego no local de trabalho, tem aquela coisa, aquele sentimento de que eu gosto de estar aqui, eu gosto da pessoa que eu sou quando eu estou neste ambiente. Então, estamos falando de uma primeira camada, uma primeira percepção, algo que é intangível, mas que rapidamente me sinto confortável ou desconfortável. Quando falamos de clima organizacional, descemos mais um degrau na profundidade, estruturas, formas, algo um pouquinho mais denso. Quando trabalhamos cultura organizacional, aí é como se falássemos no temperamento. Vamos imaginar que a organização é um indivíduo, uma persona. Quando falamos de clima, estamos falando de um temperamento. Hoje o clima está bom, está mal. Quando falamos de cultura, estamos falando de personalidade. Um olhar mais profundo que liga com a nossa identidade, com o propósito fundamental. Algo que nas entrelinhas sempre sobressai. E com uma característica. A cultura, ela é organicamente gerada. Todas as pessoas que entram, que saem, que estiveram na organização, elas fazem parte da história. Então, eu diria que a relação são camadas diferentes de olhares dentro da organização. E a cultura é aquela que se remete mais diretamente à nossa identidade, que vai mudando ao longo do tempo, mas tem alguns pilares que ficam muito presentes. Não sei se respondi. Você respondeu, mas você sabe que eu sou uma pessoa muito curiosa, né? Então, você falou da cultura, falou do clima, e aí eu vou colocar mais um componente, que é um componente que está ganhando muita força junto a tudo aquilo que a gente vai tratar hoje, que é a segurança psicológica. Como essas coisas se interrelacionam de uma forma assim que a gente consiga enxergar como que elas conversam entre si. Ótimo, e de fato o tema da segurança psicológica que se tornou mais conhecido depois da pesquisa da Google, foi feita com 180 equipes para testar se havia algum indicador que se mantinha, foi uma pesquisa durante 3 anos, algum indicador que fosse um preditor da alta performance das equipes, foi colocado, vamos chamar assim, no mainstream das redes sociais e das conversas sobre liderança, o construto e conceito da segurança psicológica. Sim, tem uma relação. Quando falamos de segurança psicológica, estamos falando da crença compartilhada de que estamos num lugar em que podemos falar o que pensamos e sentimos
sem o risco de nos sentir humilhados, sem o medo de perdermos posição a espaço. Então, se temos um bom ambiente de trabalho, muito provavelmente temos um ambiente de segurança psicológica, em que as pessoas, e este é um conceito que é de grupo, não é, eu estou num ambiente de segurança psicológica, mas precisa ser essa crença compartilhada por todos. Então, uma cultura saudável, ela dá espaço para que a segurança psicológica possa se manifestar e as pessoas possam progredir trabalhando para alcançar o seu pleno potencial. Eu vou até puxar um pouquinho mais, Vamos? porque, como eu disse, eu sou uma pessoa curiosa. Então, eu estou Ótimo. aproveitando esse momento também para aprender com vocês. A gente pode pressupor que essa situação da segurança psicológica e todas as derivações que tem por trás dela é por conta de uma abertura comportamental que as gerações mais atuais carregam dentro de si, em que elas se abrem mais em determinadas situações e têm exigências que as culturas mais anteriores e gerações anteriores não praticavam. Bom, aqui é uma opinião muito pessoal. As lideranças que estão chegando agora às empresas, elas são os filhos e filhos de uma outra geração. Isso. E tudo que acontece socialmente é o resultado da geração anterior, é uma evolução, às vezes positiva para uns, às vezes menos boa para outros. Mas esta liberdade, este sentimento de que falar o que pensamos e sentimos, acredito eu, ele sempre foi um desejo. Agora, talvez as circunstâncias sociais, as práticas, não permitiam que as pessoas se sentissem confortáveis no ambiente de trabalho. Do meu ponto de vista, é uma questão muito pessoal. Que bom que as novas gerações estão levantando esta bandeira de sermos quem somos dentro das empresas. Para quem ainda não entendeu, este sotaque é lá de Portugal. Então, quando eu estou no Brasil há quase 11 anos, quando eu cheguei aqui, havia algumas questões que eram para mim muito estranhas, nem melhores nem piores, mas diferentes da minha vivência no mercado organizacional. Ao longo dos anos, eu fui vendo campanhas dizendo, venha vestido de você, seja quem você realmente é. Então, há um movimento que não é só do Brasil, que é do mundo, de se queremos o melhor das pessoas, precisamos delas inteiras no local de trabalho. E com o nível de complexidade que nós estamos vivendo, eu acredito que a nossa inteireza é bem importante, e principalmente com o nível de desafio que a pandemia clarificou. Não é que a gente não tinha desafio antes, mas acho que a pandemia acelerou algumas necessidades que já estavam presentes. Então, respondendo à tua pergunta, se é responsabilidade desta geração, eu só tenho a agradecer que eles estejam trazendo um tema que eu acho que pulsava na vontade de todos nós. Muito bom, muito legal. Obrigado aí pela explicação. Já estou menos curioso nesse tema, né? Tem coisa para perguntar ainda, tá? Então, vamos lá. Bom, eu vou estar pedindo para o Thomas apresentar a pesquisa de número 2, tá? Que pergunta, sua empresa faz pesquisas de clima organizacional? Tá? Temos aí 4 opções. Logo mais teremos já uma visão da posição de cada um de vocês. Muito bem. Bom, já estamos numa situação que já não é mais 100%, tá? Então, já temos 2 visões aí, em que as principais são, sim, e aplicamos no negócio, o que é um resultado muito bom, que já existe a preocupação de se aplicar em pesquisas de clima organizacional, mas a gente vai entender um pouco mais profundamente esse conceito aí, e empresas que ainda não chegaram nesse ponto de fazer a aplicação do clima organizacional, que são 33%. Então, 67% não só fazem, como aplicam no negócio, enquanto que 33% não fazem isso daí.
Então, são números importantes que a gente vai estar agora considerando dentro de uma chamada que eu vou fazer agora para a Lúcia. Já deixei você respirar bastante, Lúcia, agora está na hora de sugar um pouco do teu conhecimento, em que a pergunta que eu quero fazer para você, o que deve ser explorado em uma pesquisa de clima organizacional? Me conte um pouquinho do que tem por trás disso daí, do que efetivamente é importante para que traga resultados e ajude no bem-estar aí do clima organizacional. Legal, Pedro, obrigada. Eu acho que, assim, como a Inês falou, né, o clima organizacional, ele está no meio, né, do ambiente, da cultura, né, ele é o intermediário, vamos dizer assim. Eu diria o seguinte, que o clima organizacional, só para contextualizar um pouco o que é a pesquisa e de que forma a gente usa, né, para que usa e como é feita. As pesquisas de clima, em geral, elas são realizadas para que a empresa, o empregador, enfim, as pessoas que fazem a gestão, tenham aí a percepção de como que o funcionário está vendo a organização. Então, a pesquisa de clima, ela traz como resultado a percepção que o funcionário tem em relação àquele empregador. E aí eu estou falando empregador não a pessoa, mas a empresa, todo o contexto da empresa. Existem N metodologias, várias empresas, várias formas de se fazer essas pesquisas de clima. A gente tem, por exemplo, a Great Place to Work, tem a gestão de pessoas, que é uma revista que também trabalha muito essas questões, enfim. Mas o que é importante quando a gente faz uma pesquisa de clima? Mais do que a gente saber que a gente vai pesquisar quais são os itens que eu vou questionar para o funcionário, a gente tem que dar um passo atrás e fazer um adequado planejamento desta pesquisa, porque uma pesquisa de clima ou mal conduzida, ou que não traga analytics, ou que não traga uma transparência, ela causa mais danos do que ela gostaria, né? E não é esse o objetivo de uma pesquisa de clima. Então, assim, quando a gente vai pensar em fazer uma pesquisa de clima, e eu vou dizer daqui a pouquinho todos os itens que fazem parte, a gente tem que pensar o seguinte: para que eu quero perguntar para o meu funcionário se ele está satisfeito ou não? Eu quero perguntar sobre o quê? O que eu quero realmente entender? Porque uma pesquisa de clima, antigamente, né, eu não sou muito novinha aí nesse meio de recursos humanos, não, antigamente, tinha, às vezes, pesquisas de climas que tinha mais de 100 perguntas. Então, assim, você pode explorar tudo que você possa imaginar dentro de uma empresa. Mas para que eu vou fazer tudo isso? Então, tem que ter muito claro na cabeça do gestor qual é o objetivo, para que ele está fazendo a pesquisa e o que ele quer investigar. Feito isso, ele também tem que pensar se aquele momento que ele quer aplicar é o momento adequado para aquela empresa. Algumas empresas entendem que aplicar uma pesquisa de clima, ela deve anteceder um processo de transformação organizacional. Pode ser que sim, pode ser que não. De novo, depende do que você quer investigar. Então, é o momento de fazer essa pesquisa, né? Uma terceira questão, qual é o formato? O funcionário, ao responder perguntas nas quais ele vai se expor, se ele gosta, se ele não gosta, se ele está satisfeito, se aquela estrutura atende ou não atende, se o pacote de benefícios é bom ou não é, ele vai se expor. Então, ele tem que entender com transparência se ele está sendo identificado ou não, se ele quer ser identificado ou não. Então, tudo isso também tem que ser muito bem trabalhado em termos de metodologia, para que você não exponha ninguém que não queira se expor dentro da organização. Outra questão muito importante é a comunicação. Como é que eu comunico, como eu envolvo o maior número possível de pessoas para participar. Obviamente, quanto mais pessoas eu tenho, mais credibilidade eu vou ter no resultado. Uma outra questão muito importante é que se a metodologia, a empresa que eu vou usar, me traz indicadores adequados para aquilo que eu quero medir. Então, qual é o tipo de indicador que eu vou ter para avaliar meu resultado? Além disso,
né? Não adianta também eu aplicar a pesquisa hoje, ter o resultado, esse resultado vai trazer algumas melhorias, alguns projetos, e depois nunca mais eu faço nada. O importante também é a constância. Pode ser anualmente, bianualmente, 2 vezes ao ano, enfim. Aí cada empresa vai ter a sua realidade, vai procurar entender qual que é o seu objetivo, né? Mas é importante que você tenha indicadores aí de desempenho. E a outra questão também muito importante é como você vai apresentar os resultados, né? Eu sei que eu estou me alongando um pouco para falar quais são os itens, mas eu acho que é muito importante a gente saber desses objetivos iniciais. Apresentar os resultados com transparência, clareza, para que também você não perca a credibilidade e que também gere o engajamento dos colaboradores, dos funcionários, para que eles participem dos projetos. Porque, como eu disse inicialmente, ambiente de trabalho, clima, não é responsabilidade de um grupo, é responsabilidade de todos. E todo mundo tem que estar envolvido e engajado para essa questão. Então, assim, respondendo agora de verdade a sua pergunta, o que a gente pode avaliar numa pesquisa de clima? Você pode ter perguntas de relacionamentos. Então, você vai perguntar como é que esta pessoa vê os relacionamentos em todas as direções dentro da empresa, a relação com o gestor, de mão dupla, de gestor, funcionário, funcionário, gestor, com os grupos de trabalho, com os prestadores de serviço, com os clientes, com o mercado. Então, você pode perguntar das relações em geral. Você pode perguntar sobre estrutura física, se esta pessoa, quando está presencialmente, se o ambiente físico é agradável, se não é, se poderia ter alguma outra coisa. Você pode também perguntar sobre as questões de sistêmicas, equipamentos, questões de sistemas mesmo operacionais para o trabalho, se tem muita atividade manual, se ali a questão de tecnologia é muito bem implementada. Como que ele conhece, se ele pratica e se ele vê outras pessoas praticando as políticas e procedimentos e regras da empresa, né? Toda empresa tem lá os seus normativos, então ele percebe que as pessoas praticam, ele conhece, sabe quais são os valores da empresa, e se ele conhece o pacote de benefícios, se eles sabe se aqueles benefícios, ele entende que aquele benefício, aquele pacote satisfaz as suas necessidades, se não. Enfim, a gente pode perguntar, Pedro, tudo aquilo que para a empresa é importante saber que vai levar o funcionário a ter um melhor engajamento, né? Isso que a Inês falou. O funcionário que se sente engajado, e aí a gente está falando do funcionário que é ouvido, respeitado, enfim, ele tem uma outra postura, né? Então, normalmente, as pesquisas de clima, elas trazem resultados como absenteísmo, turnover, resultados de produtividade, de estrutura física, sobre pacote de benefícios, sobre desenvolvimento de carreira, plano de carreira, enfim. Então, os temas que normalmente se abordam numa pesquisa são esses, né? São esses, né? E é isso que, em geral, todas as pesquisas acabam trazendo. O peso que você vai dar para cada item depende muito daquilo que eu falei lá no início de responder a pergunta. O que é que eu quero investigar? Muito bom. Me alonguei muito, mas... Não, mas eu acho que foi super completa a tua explicação e eu até usaria dizer que não foi uma resposta, foi uma aula, né? Porque você abordou sobre todos os ângulos aí, tá? Então, muito legal aí. E assim, a gente sabe que toda pesquisa, ela tem como apoio uma metodologia, ou se não um ferramental para isso. E eu gostaria de abordar um dos pontos aí, que é a utilização do INPS, e falar um pouquinho o que significa esse ferramental, essa metodologia, e quais as vantagens da sua aplicação. Tá? Depois, em primeiro lugar, você me responde se a minha pronúncia do INPS foi boa ou não, porque assim, eu preciso saber, tá?
Tá, INPS, tá bom assim? INPS, isso, obrigado. Estou aprendendo mais uma, tá? Ótimo, obrigado. Na verdade, Pedro, é assim, o tema ENPS, né, ele vem na sua originalidade do termo da sigla NPS. O que é NPS? Net Promoter Score, que nada mais é do que um score que mede a satisfação do cliente, né? Então, esse NPS, ele foi criado por um autor aí, depois até eu vou deixar o nome do livro dele, que eu fui pesquisar e achei super interessante, o Fred Reichheld, eu não sei se é assim que fala o nome dele, tá, gente? Mas ele escreveu o livro A Pergunta Definitiva, e lá ele ensina, ele fala o que é o NPS, como foi criado, isso existe desde 2003 para o marketing, né? E o objetivo é entender se o cliente é leal àquela marca e se ele recomenda essa marca para outras pessoas. Quando a gente fala em ENPS, que nada mais é do que o Employee Net Promoter Score, ele é uma métrica que foi incorporada à gestão de pessoas e que, como o próprio conceito inicial, ele mede o nível de engajamento e satisfação do funcionário para com a empresa onde ele trabalha. Se ele é leal e se ele recomenda essa empresa para outras pessoas. E muito rapidamente, que eu acho que é bem curioso, como é que funciona essa metodologia? Ela até pode, em alguns aspectos, também ser uma pesquisa de clima, porque para você ter esse indicador, você faz uma única pergunta para o grupo de funcionários. Você faz uma pergunta aí central, de 0 a 10, qual a probabilidade de você indicar a empresa onde você trabalha para um colega? Ele vai dizer, de 0 a 10, quanto que ele recomendaria. Feito isso, o que você faz para ter o score final? Você vai somar todos esses resultados, você pode somar geral, você pode somar por blocos de funcionário, então, se você tem uma indústria, tem várias plantas, você pode fazer por planta, você pode fazer por camadas hierárquicas da organização, você pode fazer de várias maneiras. Mas qual que é a ideia aqui? Como é que calcula o resultado desse INPS? Você vai fazer o total de colaboradores, que a gente chama de promotores, menos o total de colaboradores que a gente chama de detratores. Eu vou já explicar o que é. E aí você tem lá um resultado que é um índice, né? O que é o colaborador promotor? É aquele colaborador, aquele funcionário, que para esta pergunta que eu falei, ele dá uma resposta 9 ou 10. Ele é um promotor, porque ele promove aquela marca, ele promove aquela empresa. Então, ele com certeza vai indicar e ele está feliz lá, ele está engajado. O detrator é aquele colaborador que dá a resposta de 0 a 6. Ou seja, ele vê com alguma dificuldade ou ele não recomendaria. E o que eu faço com o 7 e com o 8? Eles, na verdade, são considerados neutros, porque são pessoas que não necessariamente estão infelizes, mas elas também não recomendam a empresa. Então, esses neutros são tirados fora do cálculo, né? Então, é feito esse cálculo em cima dessa pergunta e você tem aí um indicador. O que o mercado faz é, conforme você tem o seu indicador da sua empresa, você entra num ranking de empresas indicadas para se trabalhar. Um pouco aí na linha que o Great Place to Work começou a fazer com as pesquisas de clima. Só que você faz no sentido da importância da marca, né? O quanto que eu admiro a marca da empresa e quanto que eu estou engajado com aquela marca e sou leal a ela. Então, muito a grosso modo, é mais ou menos isso. Um fator interessante, assim, pela tua explicação que me ocorreu agora, é que a gente pode entender que os colaboradores de uma empresa são agentes de marketing trazendo uma visão positiva ou negativa da empresa. Então, Exatamente. só por isso é importante a gente considerar o bem-estar dessas pessoas, porque se elas se sentem bem, elas vão ter uma associação do seu bem-estar com a empresa e vão falar muito bem dessa empresa, tá? Talvez o produto até não seja tão bom assim, mas a empresa é muito boa, tá? E a imagem é uma imagem rica para o mercado. E quando a gente fala mal, isso é uma coisa que eu li alguma vez, assim, quando a gente fala bem,
talvez a gente contamine 3 ou 4 pessoas, mas quando a gente fala mal, a gente contamina de 10 a 15 pessoas. Parece que é quase uma conotação de necessidade de falar, de pôr para fora alguma coisa que não faz a pessoa se sentir bem, tá? Então, legal, mais um ponto aí para a gente levar em consideração em relação a isso que a gente está tratando. E agora eu vou pedir para o Thomas apresentar a pesquisa 3, que vai perguntar, você conhece o conceito de segurança psicológica? Tá? E agora, Inês, vai se preparando aí, porque eu te deixei quietinha, descansando e tal. Acabou o descanso, tá? Vou te chamar já já. E aqui a gente tem 5 opções de resposta e vamos ver como que os participantes aí estão enxergando essa visão aí. Muito bem, então aqui a gente tem uma distribuição em cima de 3 respostas, tá? Em que 29% não conhecem alguma coisa que trate de segurança psicológica, 29% conhece, mas por interesse pessoal, ou seja, não está associado a uma iniciativa empresarial de gestão em cima desse assunto, e mais 43% nunca se falou nisso na empresa. Tá? Então, se a gente for somar os 43% mais os 29%, a gente tem 72% de pessoas que não têm esse conhecimento. Tá? Então, e assim, sendo mais intenso ainda, tá? Que as empresas das quais elas conhecem ou já ou tiveram alguma participação ou que participam, não têm nenhuma iniciativa de esclarecimento ou de tratamento da segurança psicológica. Então, agora, Inês, eu vou te fazer uma pergunta. O que trata a segurança psicológica e quais os conceitos mais relevantes a serem considerados na empresa? Tá? Quer dizer, tudo isso tem que ter uma razão de ser, né? Então, vamos explorar um pouquinho esse lado. Claro, e obrigada pela palavra, e acho que é muito coerente com tudo que a Lúcia tem dito até agora de o que perguntamos e para que perguntamos. Então, se falamos de segurança psicológica, qual a relevância que ela tem no ambiente de trabalho, cultura, no bem-estar das pessoas e na progressão das organizações, né? Então, segurança psicológica, como dissemos há pouco, crença compartilhada de que estou num ambiente em que falar o que eu penso e sinto não vai ser punido, não vou me sentir humilhado. Então, quais são os conceitos por trás desse construto? Tem 2 grandes autores. Este é um conteúdo que começou a ser falado bem lá atrás, por Edgar Schein, quando falávamos de cultura, lá nos anos 60. Mas, como eu disse, ganhou relevância quando a Google fez a pesquisa, o projeto Aristóteles, com as suas equipes, e percebeu ao final dos 3 anos que esse era o primeiro indicador, o preditor mais forte, o que fazia a diferença nas equipes de alta performance. Eu posso ter pessoas muito competentes, mas se a segurança psicológica estiver lá, eu vou alcançar resultados? Sim, mas eu não estou conseguindo ter tanto potencial de realização como quando eu tenho um ambiente de segurança psicológica. Então, este é o primeiro fator que começou a chamar a atenção no mundo dos negócios, preditor de alta performance e os componentes que estão por trás. Como eu disse, a doutora Amy foi quem começou a trazer esse conceito para o dia a dia, a título de curiosidade. Ela foi considerada, em 2021, a top thinker mais influente do mundo dos negócios, ou seja, este termo ganhou uma tal relevância que ela foi considerando a pessoa mais influente, mas também Timothy Clark, que trabalhou este conceito e trabalha este conceito, e fala de 4 domínios que eu acho que podem ser uma metáfora bem interessante para a gente utilizar aqui. Dentro da segurança psicológica, nós vamos ter, então, 4 estágios, pensando na metodologia do Timothy Clark, que ele diz que eles são progressivos, são coisas que acontecem e que têm uma ordem, uma sequência que precisa acontecer. Então, para criarmos um ambiente de segurança psicológica, começarmos por o sentimento de que eu estou sendo incluído. Ou seja, não é apenas dizer
você está num ambiente em que você pode falar, mas o quanto as pessoas estão num espaço em que elas sentem que elas não vão ser punidas por se apresentarem tal qual elas são, ok? Então, como ele bem diz, a diversidade, ela é uma evidência, somos todos diferentes, com histórias diferentes. Agora, o quanto eu decido conscientemente incluir a todos e todas as inteligências e todas as histórias no ambiente organizacional, aí estamos começando a trabalhar a segurança psicológica. Então, primeiro estágio, o quanto eu tenho o sentimento de inclusão, segurança de me sentir incluído. Segundo estágio, quando eu me sinto incluído, que eu sou importante, que a minha voz faz a diferença, agora sim, eu tenho segurança para aprender. E como aprendemos? Fazendo perguntas, colocando dúvidas, mas antes de eu falar, eu tenho que entender que eu posso falar. Então, esse é o segundo estágio que o Timothy traz, segurança para aprender. Terceiro estágio, segurança de contribuir. Eu sei o meu valor na organização, onde e como eu posso fazer a diferença, quais os meus talentos e forças, os valores que são essenciais para mim e que podem estar cada vez mais ao serviço do todo. Quanto mais eu tenho clareza do quanto eu sou apreciado e dos espaços que eu tenho, papéis e responsabilidades que me cabem e que eu posso fazer a diferença, mais eu me sinto seguro. E por último estágio da segurança psicológica, a segurança de desafiar o status quo. Ou seja, para eu promover inovação, para eu promover novas ideias, é o nível máximo de segurança psicológica. Então, desde a inclusão até a inovação. E eu acredito que não há empresa nenhuma hoje que não tenha necessidade ou vontade de inovar para poder prosseguir de uma forma adequada no mercado que estamos vivendo. Olha, dentro da minha vivência como gestor, eu diria que esse segurança e desafiar é um elemento altamente motivador para os colaboradores. É incrível como isso é uma realidade dentro da participação do gestor junto ao colaborador. E você foi tão completa na resposta, Inês, que você já respondeu uma outra pergunta que eu ia te fazer. Tá? Mas tudo bem, eu agradeço de você já ter juntado todo o conhecimento aí, explorado muito bem isso daí. E agora eu gostaria de fazer uma pergunta, isso daí para você e para a Lúcia, né? Você sempre está falando, não, pela colocação que a Lúcia fez, então já é um gancho para aquilo que eu tenho para falar. Então, é mais uma oportunidade de vocês explorarem juntas agora uma pergunta que está diretamente ligado ainda com a segurança psicológica, mas que trata também da liderança que tem que existir por trás disso daí. Então, a pergunta é, qual a importância da liderança para o desenvolvimento da segurança psicológica na empresa? Tá? Então, pode começar com você, Inês, que você já estava no embalo, e, Lúcia, enquanto isso, você vai pensando como você quer complementar aquilo que a Inês... E deixa a Lúcia falar alguma coisa também, viu, Inês? Não Com vai certeza, e a tudo, Lúcia né? tem muitas coisas para agregar aqui, eu não tenho dúvida. Também Minha tenho parceira de certeza muito disso. tempo. Então, que é um tema interessante também, que é, às vezes, esse passar a bola, se eu passo a expressão, quer seja na segurança psicológica, quer seja na cultura organizacional, e que a Lúcia trouxe há pouco no ambiente, de que é 100% responsabilidade da liderança criar um clima de segurança psicológica. Eu diria, a liderança tem uma grande influência, ela dá o tom, até pelo papel que o líder ocupa. Agora, este conceito, esta prática, esta vivência de estar num ambiente, numa cultura de segurança psicológica, ela é responsabilidade de todos. Então, sim, a liderança tem um papel fundamental em dar o tom, em dizer o que pode, o que não pode, o que é permitido, né? Mas é uma responsabilidade de todos e é uma transmutação, uma conquista de todos. Mas aí a Lúcia com certeza vai ter mais coisas para dizer sobre isso. Eu acho que é assim, gente, acho que a Inês falou tudo e pensando um pouco nos estágios, né? Eu acho que, como a Inês falou, é o tom. Eu acho que independentemente de que seja uma liderança de uma maneira mais hierarquizada, como a gente vive ainda hoje, acho que
não sei dizer o percentual, mas com certeza a maioria das empresas hoje ainda tem hierarquia. Todo mundo fala, eu falei com o meu chefe, né? A gente está no reparar, meu chefe hoje ainda usa a palavra chefe, né? Aquela coisa. Então, a gente ainda, na nossa cultura, né, vive, independentemente de ter qualquer tipo de empresa departamentalizada ou não, a gente tem essa questão da hierarquia formal. Alguém tem que dar o tom. E eu estou falando, inclusive, por exemplo, e aí, Pedro, você é papa nisso, né, de conhecer empresas familiares que são empresas de dono, né, de que tem os conselhos consultivos. Então, assim, estas pessoas é que têm que mostrar, mais do que dar o tom, no sentido de que o comportamento dela é que é exemplo. Eu gosto muito, embora possa parecer em alguns casos demagogia, mas como líder eu sempre procurei fazer isso. O líder é quem dá o exemplo. Para mim, liderança é exemplo. Se eu, como líder, erro, o meu funcionário vai errar e eu tenho que ajudá-lo a melhorar da próxima vez, né? Não usar aí só a correção, e ajudá-lo a melhorar. Se eu posso aprender, ele também pode. Se eu quero aprender, ele também quer. Então, eu acho que a liderança, nesse sentido, para mim, funciona como exemplo prático. Em todos os níveis de hierarquia, inclusive naqueles momentos em que eu estou no meu grupo de amigos, alguém sempre toma a liderança da palavra, né? Então, sempre, para mim, a liderança é a prática do dia a dia mesmo. Eu só gostaria de conceituar um ponto que, novamente, que sempre me chamou muita atenção, que a liderança ela não pode ser individualizada por segmentos de atuação. Ela precisa ser coletiva, precisa estar bem estruturada dentro dos valores da empresa, da cultura da empresa e da estratégia de condução da empresa. Porque assim você ganha uma força coletiva e que é praticada pelas pessoas. Obviamente, sempre vai existir uma pequena derivação entre uma área e outra, porque é feita de seres humanos, mas, assim, o todo, ele precisa ser entendido e respeitado para que haja uma comunicação clara e efetiva daquilo que a empresa quer dentro da relação com seus colaboradores e saber ouvir também a contraparte para que ela se adeque a essa situação, porque o tempo faz com que determinadas situações mudem e tem que ser respeitado o tempo. Por quê? Porque quem mostra esse tempo são os colaboradores, muitas vezes muito mais do que o próprio gestor. Tá? Então, esse conceito aí é muito importante a gente ter na nossa cabeça, e quando a gente fala em empresas familiares, que nem a Lúcia citou, 90% das empresas nacionais são empresas familiares. Então, imagine o tamanho do universo que a gente tem para atuar, para trazer esse conceito, que é um conceito, pelo que a gente viu pela própria pesquisa, ainda um conceito não dominado pelas pessoas e pelas empresas, mas é extremamente importante. E aí eu vou pedir para o Thomas apresentar mais uma pesquisa, eu vou fazer um alerta em relação a elas, para não ter, assim, zero resposta, tá? Como cada uma das pessoas se situa, mesmo que não haja uma ação efetiva da empresa em relação a esse ponto, dentro dos 4 estágios aí que foram abordados. Como cada uma das pessoas se sente em termos de segurança de ser incluído, da segurança de aprender, segurança de contribuir, segurança de desafiar, como persona dentro do quadro funcional de uma empresa, independente da empresa praticar alguma política estruturante em relação a isso daí. Eu só espero ter sido claro, tá? Legal. Eu acho que o pessoal conseguiu entender aquilo que eu quis colocar, até porque assim a gente tem até uma divisão bem interessante aí, que foi exatamente 1/3 para cada uma das situações, mas 33% se sentem incluídas dentro do processo, 33% têm a segurança de aprender,
e 33% a segurança de contribuir. 0% fica em segurança de desafiar, tá? Que é um ponto sempre a ser explorado, como eu comentei anteriormente, não sei o quanto a Inês e a Lúcia concordam, que é um elemento normalmente motivador dentro da empresa. Mas eu vou deixar agora em aberto para a Inês e a Lúcia abordarem essa questão aí, porque é muito interessante a gente explorar esse sentimento que as pessoas têm, tá? E o quanto esse sentimento é importante e o quanto elas têm ainda para lutar para conquistar também os outros pontos faltantes aí dentro do conceito mais amplo de segurança psicológica. Lúcia, se você me permitir, vamos fazer uma dupla aqui de segurança Pois não. psicológica, vamos lá? E vamos fazer um ping-pong aqui conosco. Então, é um processo dinâmico, né? Me sentir incluída para poder aprender, para poder contribuir, para desafiar, mas me chamou muita atenção o quanto ainda não explicitamente, pelo menos neste painel, dizendo, me sinto seguro para desafiar. Então, isso por si só é um indicador de que o que poderíamos, se estivéssemos falando de um grupo natural numa empresa, que estratégias nós podemos trazer para fortalecer a segurança, para que as pessoas se sintam mais à vontade para trazerem os seus insights, as suas ideias e desafiar o que existe para sermos melhores amanhã, a tal da accountability. Então, isso é o que eu primeiro traria. Mas o quanto, e aí também queria deixar essa sementinha, uma frase que eu gosto muito da doutora Amy, que ela diz assim, que segurança psicológica não é adubo, não é uma coisa que a gente joga para dentro da empresa, ela é o solo, ela é a terra onde cada um de nós pode trazer o seu melhor, então é o espaço onde nós estamos, os combinados que nós fazemos, e por isso começa pela inclusão, e aí, só aí, quando me sinto incluída e pertencente, é que eu estou mais disponível para aprender, contribuir e desafiar. Mas, Lúcia, estou curiosa para te ouvir. Vamos lá. Poxa vida, acho que não tem muito, não, para eu contribuir aqui, né? Acho que você falou muito formada nisso, né? Mas eu acho que, assim, a segurança, ela é muito individual, né? Cada um está num estágio. E é óbvio que quando a gente olha para dentro da empresa, a soma desses individuais é que faz a empresa ter essa segurança psicológica dos 4 estágios, né? Eu acho que o que a gente fala aqui do incluir, aprender e contribuir faz mais parte do nosso dia a dia da empresa, né? No seguinte sentido, culturalmente falando, a gente está começando agora, até por conta de que agora a gente tem essa questão da diversidade, da inclusão, e aí eu estou falando das pessoas mesmo, de todas essas questões que a gente tem ouvido, das classes, dos gêneros, dos estilos, eu estou falando da diversidade, não só da minha diversidade em relação à Inês e ao Pedro, mas das pessoas que são muito diversas daquilo que a gente estava acostumado culturalmente falando, né? Então, quando a gente começa a incluir, então hoje é muito óbvio que as pessoas pensem primeiro na inclusão. Ah, eu me sinto incluído, eu procuro trazer as pessoas para junto de mim, eu as escuto, eu quero trazer. Quando eu vou um pouquinho mais para frente, todo mundo fala em aprender na empresa, e aqui eu estou trazendo um pouco, gente, da cultura, tá? Não da individualidade, da cultura. A gente também entra numa empresa, quando a gente entrevista, eu trabalhei muitos anos em seleção, e quando a gente falava assim, qual é a sua expectativa aqui na empresa? É aprender, né? É me sentir bem aqui dentro e aprender. Então, vem já aquele segundo estágio, eu estou disposto a aprender. Quando eu falo em contribuir, e você quer aprender por quê? Porque eu quero ter resultado. Todo mundo trabalha para ter resultado. Eu tenho avaliação de desempenho ainda hoje nas empresas para avaliar resultado. Então, eu contribuo por meio do meu resultado. Quando a gente fala do desafiar, é desafiar a gente mesmo. E aí é um pouquinho mais difícil, porque a gente no dia a dia também não consegue se desafiar em todos os momentos, quanto mais a empresa conseguir desafiar todo mundo. Não sei se ficou claro essa minha consideração, mas eu acho que, como a Inês falou, o estágio do desafiar a si mesmo e ao outro é muito mais difícil. Quebra muito mais paradigmas internos, crenças, valores e etc.
Posso fazer uma colocaçãozinha que a gente fala muito ouve muito falar em inclusão, tá? Mas a inclusão é um pouco além da palavra que propriamente é dita de incluir, tá? É o que a gente faz e que direito que a gente dá ao incluído, de participação efetiva, tá? Porque só trazer a pessoa para dentro do ambiente é a porta de entrada da inclusão. Mas o que essa pessoa vai conviver e participar e compartilhar dentro do ambiente é o que realmente define o quanto de inclusão efetiva se praticou em relação a isso, tá? Então, só uma consideração minha, porque isso tem uma complexidade, não é simplesmente abrir uma porta, tá? É fazer a pessoa navegar dentro daquele ambiente e ser um tão igual a todos os demais, tá? Então, De eu novo não é a sei prática, né, Pedro? se De eu falei novo é a besteira, mas prática. é um sentimento que eu tenho em relação a essa inclusão, tá? Não, é Isso, isso mesmo, eu só queria complementar aquela que eu disse, que é o seguinte, de novo é a prática que eu falei lá atrás, Tá, né? As ações, os comportamentos que tem que fazer com que isso seja perfeito, realmente... e eu legal. reforçaria aqui até aderente ao que vocês dois estão trazendo, a prática e constância, porque não adianta eu fazer como muitas vezes nas empresas, eu fiz uma semana de integração, e Pois aí é, as pessoas ficam órfãs, quase, sem saber para que lado se virar. Incluir é realmente, eu te dedico tempo, atenção, eu escuto as tuas ideias, eu considero a tua opinião, eu dou espaço quando você me faz perguntas, isso é incluir, é mostrar que a tua voz, a tua presença importa. Eu sinto tua falta quando você não está, ainda para mais no ambiente digital como nós estamos convivendo, em ambiente híbrido, como é que eu faço a pessoa se sentir parte? Tipo, a reunião não fica tão boa quando você não vem. Como é que isso aí. transmitimos isso? Mais do que dizer é fazer, não é? E continuadamente. Somos aquilo que mais fazemos. E eu deixo a pergunta no ar: o que mais estamos fazendo nas empresas? Talvez isso Isso aí. seja o que vai definir a nossa cultura, não é aquilo que a gente responde apenas na pesquisa, mas o que as pessoas enxergam, né? Que as pessoas enxergam no dia a dia, os valores vividos versus os valores declarados. Mas isso é outra conversa. Nossa, essa é uma conversa que, a bem da verdade, ela não tem fim, porque ela tem tantas variáveis e tem tanta intensidade de visões que a gente pode ficar horas conversando sobre isso. E, infelizmente, a gente não tem esse horário tanto que a gente está chegando assim, ao nosso limite de tempo. Mas, assim, tem 3 perguntas aí que eu gostaria de colocar para vocês, tá? E aí, quem se sentir mais à vontade para responder, pode responder, tá? Em que a primeira delas é do Fernando, em que diz: alguns gestores são menos sensíveis e perceptivos em relação ao ambiente. Que evidências objetivas podem demonstrar que o ambiente pode não estar bom? Posso responder, Sinise? Eu acho que, assim, falando um pouco, né, voltando um pouco daquela questão da pesquisa de clima, né, independentemente dela ser formal ou não, alguns indicadores muito básicos, tá, Fernando? A questão, por exemplo, do turnover, do absenteísmo, da baixa produtividade, assim como o bom ambiente de trabalho traz para a gente todos esses aspectos de forma positiva. Então, um bom ambiente de trabalho traz produtividade, traz menor turnover, menos pessoas doentes, né? Menos licenciados, afastados. O ambiente que não está tão bom, ele vai te trazer evidências do próprio dia a dia, né? Principalmente, eu acho, essas questões, relacionamentos difíceis, com climas tensos, né? E questões de relacionamento ruins, absenteísmo, turnover alto e baixa produtividade. Eu acho que só aí já tem algumas coisas que te indicam que alguma coisa não está legal. Muito legal, obrigado, Lúcia. Uma outra questão qual dos estágios que vocês acham que é o mais desafiador? Aí vamos deixar um pouquinho a Inês falar,
que ela tratou bem desse assunto aí. Então, vamos lá. Olha, a gente, até pelos resultados da pesquisa, a gente teve uma pequena amostra do quanto se desafiar pode ser desafiador, passa o pleonasmo. Mas eu diria que dependendo da organização, dependendo do estágio de maturidade da organização e do conjunto de pessoas, e pela prática que eu tenho tido no meu trabalho de suporte à assessoria estratégica a lideranças, por vezes, para o líder desafiar, e quando falamos de empresas de dono, empresas familiares, é a minha empresa com o meu nome, então eu já me desafio para abrir uma empresa, né? Mas às vezes o quanto pode ser um desafio para essas pessoas, por exemplo, o que é inclusão e como é que eu incluo? E qual é o limite? Como é que eu faço isso sem deixar de engajar as pessoas? Quais são as barreiras? Qual é o espaço que eu construo e o que deixa claro o que podemos e não podemos fazer? Então, respondendo, qualquer estágio pode ser desafiador, dependendo da pessoa que está do lado de lá e do momento de maturidade organizacional. Eu vou dar um exemplo. Se tivermos um mega downsizing numa empresa, as pessoas podem até se sentir incluídas, sabem que não vai haver mais desligamentos, mas o quanto elas podem ter uma dificuldade de aprender. Como diz um autor, ninguém aprende, podemos aprender com medo? Sim, mas não aprendemos com a mesma efetividade. Para outras pessoas que tiveram uma experiência traumática ou que estão no início de carreira, se sentir seguro do seu valor, porque estão no desenvolvimento da sua própria identidade profissional, pode ser o mais desafiador. E, quanto ao último estágio, acho que aqui a minha parceira no crime, Lúcia, já trouxe aqui vários pontos para isso. Então, de novo, depende de onde estamos, para onde queremos ir e o que vivemos. Não é? Agora, Lúcia, respondendo à última pergunta, que é esperado termos um equilíbrio entre os 4 estágios da segurança psicológica? É uma pergunta que tem uma carinha de vale 1 milhão, entendeu? Porque conseguir esse Olha, equilíbrio, eu acho que vale 1 milhão. a Inês que vai responder isso, se isso existe. Eu acho que isso não existe, não. Mas, Não. assim, eu acho que o mundo ideal, eu acho que tem duas questões. Eu não sei se a palavra é equilíbrio, né? Como ele é uma linha evolutiva, como a Inês falou, teoricamente se espera que ele vá fluindo, né? Novas pessoas, começa tudo de novo. Então, para mim, ele é um círculo virtuoso, eu diria, e sempre em constante movimento, né? Agora, é óbvio que a gente ter, como foi aí que a gente viu, a gente ter alguns estágios com mais ou menos dificuldade, mas o ideal é que eles estejam próximos. Mas eu acho que o mais importante é que o quanto, de novo, as pessoas tenham a percepção de que elas estão incluídas, aprendendo, contribuindo e se desafiando e até desafiando outros, né? Que eu acho que eu acho que é um círculo mesmo. O ideal é que ele seja cíclico, vai e volta o tempo todo. Não sei se eu falei bobagem, tá, Inês? Não, Não não, falou bobagem, de jeito eu nenhum. acho que é bem por aí mesmo, é aí visão de gestor, né? Eu acho que tem 2 componentes que são essenciais. De um lado, ele ter uma visão clara dos 4 elementos que conduzem à segurança psicológica, e segundo, ter a percepção individual das pessoas aonde que elas precisam de uma ajuda maior, porque tem pessoas que são naturalmente já dotadas desse lado de eu vou me incluir, eu vou entrar, eu vou me mostrar, outras aprender e assim por diante. Tá? Agora, para aquelas que são mais tímidas em relação a cada um desses pontos, elas precisam ser puxadas para que, efetivamente, você trabalhe a segurança psicológica de uma forma mais coletiva. Agora, chegar ao equilíbrio, aí é uma outra história, e é um mundo que é mais difícil de ser conquistado, mas sempre lutar por aquilo que é o melhor. Tá? E Pedro, se você me permite, Lúcia, é um equilíbrio dinâmico, e por isso é que isso eu acho que é importante também trazer aqui para os nossos participantes.
As pesquisas de segurança psicológica que estamos referindo aqui, quer da doutora Amy, quer do doutor Timothy Clark, elas estão cientificamente validadas, o que é muito importante. Não são perguntas à toa, elas foram Claro. cientificamente validadas como indicadores pertinentes. E a sugestão que é feita é fazer uma pesquisa, ver o estágio em que estamos, cada um na sua metodologia, aplicar uma série de estratégias e 3 meses depois ver a efetividade das estratégias implementadas. Então, é algo que está constantemente num processo dinâmico. Às vezes eu estou desafiando mais, acontece um elemento X, ou entram pessoas na empresa, eu preciso revalidar o meu valor, o meu papel e contribuição. Assim, às vezes temos uma grande entrada de pessoas ou uma mudança numa estrutura muito forte, vamos precisar de incluir de outra forma, ou seja, o equilíbrio é dinâmico, mas saber que temos estes domínios e em que ponto estamos e as estratégias muito práticas, que um trabalho desta natureza é mapear para depois trazer algo de muito prático e aplicável ao negócio, para realmente promover um bem-estar integral para todos os participantes da organização. Que é aí que a Muito gente bom. realmente obtém resultado. Muito boa essa colocação, Inês. É uma colocação bem prática, né, efetiva, né? Então, isso daí é muito importante, tá? Bom, eu gostaria agora de pedir para vocês para fazer o encerramento. Estamos realmente no limite do nosso tempo, mas, assim, só as considerações finais tanto da tua parte, Lúcia, quanto da tua parte, Inês, e relembrando a todos que o Thomas agora vai projetar uma pesquisa de satisfação que eu gostaria que todos vocês respondessem, porque isso daí é a nossa bússola de sabermos aonde que a gente pode estar melhorando para atender cada vez melhor a vocês, tá? Quem tiver mais alguma pergunta a fazer, por favor, faça através do Fale Conosco do nosso site, que é o www.hubdagestãosemmotio.com.br, e a gente vai ter o máximo prazer em responder a vocês dentro do nosso tempo disponível aí, que é até o próximo webinar. Então, vocês têm esse tempo de ainda trazer perguntas que, eventualmente, vocês tenham esquecido de fazer, tá? Então, aqui tem a tela já do QR Code, para vocês acionarem a pesquisa. Enquanto isso, Lúcia e Inês, se puderem fazer a despedida e as considerações finais, agradeço muito a vocês, desde já, pela participação, pela qualidade das colocações, e me sinto muito feliz de ter tido vocês dentro do nosso webinar. Muito obrigado em nome do Hub da Gestão, tá? E a você também, viu, Thomas? Não vai ficar com ciúmes, não. Obrigado por todo o apoio ao longo de todo esse processo. Muito obrigado, tá? Pode falar, Inês. Quer terminar? Bom, antes de mais, obrigada pela oportunidade de estar aqui falando de algo que acredito profundamente que faz a diferença na vida das pessoas, das organizações e da nossa sociedade. Temos vários indicadores, evidências de que precisamos mudar algumas práticas e acredito que a questão da segurança psicológica, da cultura e ambientes saudáveis fazem a diferença para todos nós. E também obrigada pela participação de todos, as respostas de vocês me deixaram curiosa para saber um pouco mais, e estamos aqui à disposição, espero ter contribuído para um final de dia agradável e que tenha ficado o bichinho de saber um pouco mais. Estou muito grata pelo convite, e obrigada Pedro, Thomas e Lúcia, por esta troca tão rica. Bom, eu acho que esse tema, né, em geral, a questão da cultura, do ambiente, do clima, eu gosto de, como a Inês falou, falar da personalidade, né, da cultura, é um tema encantador e que a gente poderia realmente ficar horas trabalhando e que a gente espera ter plantado aí no coração de cada um dos gestores e empreendedores e empresários que estão aqui com a gente, uma sementinha de reflexão e de interesse para uma mudança realmente concreta aí nessa questão da gestão de pessoas. Mais uma vez, agradeço aí a vocês, ao Pedro pelo convite, pelo tema, a Inês pela parceria e Thomas por ajudar a gente aí em todos os momentos. Obrigada novamente e vamos até o próximo webinar. E obrigado a vocês. Espero contar com vocês no futuro, tá bom? Com certeza. Tchau. Obrigada. Até.